E aí, seus bonitinhos? Preparado para mais um capítulo da nossa República recém-nascida? Hoje a gente vai falar de um momento que parece roteiro de filme B. O dia que o nosso primeiro presidente republicano, o Deodoro da Fonseca, ele resolveu dar um golpe nele mesmo, ou quase isso. Lembra que na última aula a gente viu a primeira eleição presidencial, aquela indireta, cheia de tensão, cheia de confusão, que elegeu o Deodoro presidente e o Floriano vice, né, que era o amigo da onça do Deodoro. Pois é, essa lua de mel deles, como eu falei lá, se é que ela existiu em algum momento, ela durou menos que bateria de celular ruim. Mal o Deodoro tinha esquentado a cadeira presidencial, que era a mesma cadeira quando ele era líder do governo provisório, o Deodoro ele já estava batendo de frente com o Congresso. Né? Ele já batia de frente com os ministros, com o Congresso, ele continuou fazendo a mesma coisa. A coisa ficou tão feia que ele, que era o herói da proclamação, golpe, resolveu simplesmente fechar o Congresso. Em novembro de 1891, ou seja, menos de 2 anos depois de derrubar a monarquia em 1889. E aí, como assim? O cara que ajudou a fundar a República, ele resolveu dar uma ditador? Assim, ele já era ditador no governo provisório, tá? Porque não tinha Constituição. Mas aqui ele tentou oficializar o negócio. Aí o que levou a essa loucura? Teve resistência? E o Floriano, o vice quietinho, o que ele fez? Então calma, respira, pega uma cerveja, uma água, um suco e vamos ver esse rolo todo. Então, como eu tinha falado, né, desde a posse, a relação entre o Deodoro e o Congresso era tipo água e óleo, assim, ela não se misturava. O presidente, né, o Deodoro, ele era acostumado com a hierarquia militar. Então ele não tinha paciência para a discussão política, para a negociação, para aquela lerdeza que é normal do legislativo. Ele queria mandar e pronto. O Congresso, por sua vez, e que é natural do Congresso, ele estava cheio de gente que não morria de amores pelo presidente, né? Isso é normal. Tinha galera republicana raiz, né, que eu já tinha falado deles, e era principalmente os paulistas, que eram liderados pelo Prudente de Moraes, que tinha perdido a eleição para o Deodoro, que achavam que o Deodoro e a turma dele, que eram muitas pessoas vindas da monarquia, como o Barão de Lucena, que era o principal ministro do Deodoro, eles estavam lá usurpando o poder. Eles estavam corrompendo o ideal republicano. E tinha o próprio vice, o Floriano, que ele jogava em todas as posições. Já falei dele aqui, dessas posições ambíguas do Floriano. E ele claramente ele não era um fã do Deodoro. Então, com todo esse contexto, né, que eu já tinha falado no vídeo anterior também, do grupo ser muito heterogêneo, a tensão ela foi crescendo. A economia ia mal, resultado ainda do encilhamento, e a popularidade do Deodoro ela só despencava. O Congresso ele começou a aprovar um monte de lei para limitar o poder do presidente. A gota d'água dessas tensões foi um tal de projeto de responsabilidade, né? Que foi apresentado em agosto de 1891. Esse projeto, ele basicamente, ele era uma forma para facilitar o impeachment do presidente. O Deodoro, óbvio, ele vetou esse projeto. Só que o Congresso não desistiu e mandou o projeto para o Senado para tentar derrubar o veto. Aí o Marechal surtou. Irritado com mais essa afronta, o Deodoro ele chamou seu braço direito, que era o Barão de Lucena, e começou a planejar uma coisa impensável ali, que era dissolver o Congresso. O Lucena ele era muito mais político do que o Deodoro, então ele tentou acalmar os ânimos. Antes de tentar partir para o golpe, ele resolveu conversar com Floriano. Afinal, né, o Floriano ele era o vice-presidente e pela Constituição ele também era o presidente do Senado. O Lucena ele pediu para o Floriano tentar usar o poder que ele tinha no Senado e na oposição para tentar frear o projeto de responsabilidade. E o que o Floriano fez? Com aquela cara de paisagem de sempre, ele concordou com as reclamações do Lucena, disse que a oposição realmente estava exagerando e garantiu que ele ia fazer o necessário para salvar a República. Ele até negou nesse momento que ele estivesse conspirando. O safado chegou e falou: vá tranquilo que nós salvaremos a República. Isso é literalmente, tá? Então mal sabia o Lucena que o salvamento que o Floriano tinha em mente era outro, para variar, né? O Lucena, então, ele tentou negociar com a oposição, ele ofereceu a própria cabeça, né, a sua demissão.
Só que o Deodoro ele não quis ceder. O Deodoro ele tinha medo de ficar refém dos inimigos dele. Ele falou o seguinte para o Lucena: então os senhores querem abandonar-me? Querem expor-me à humilhação de ser forçado a aceitar um ministério imposto pelos senhores Glicério e Prudente de Moraes? Enquanto isso, no Senado, o Floriano, bem, ele não fez muita coisa para impedir o projeto de irresponsabilidade. Se foi de propósito ou se foi por inércia, de novo, não dá para saber. O fato é que o projeto foi aprovado no Senado no dia 2 de novembro e seguiu para a Câmara, onde ele também passou. O Deodoro viu o veto dele a esse projeto ser ignorado. As tentativas de acordo, todas falharam. Então a paciência dele, que já era pouca, acabou de vez. No dia 3, no dia seguinte, 3 de novembro, ele assinou o decreto, Congresso Nacional dissolvido. E para completar o pacote autoritário desse decreto, ele decretou estado de sítio, suspendendo as garantias constitucionais. Era um golpe de Estado. Curiosamente, o Deodoro ele ainda tentou dar um ar de democracia para tudo que ele estava fazendo. E isso, gente, é meio que normal em golpes, tá? Não vai ser a primeira vez que eu vou falar desse jeito com vocês, porque geralmente a pessoa que vai dar um golpe, ele tenta dar uma forma de que ele está fazendo de acordo com a lei, tá? Isso é normal porque as pessoas geralmente elas não querem que o golpe realmente pareça que é um golpe. Então o Deodoro ele queria colocar no decreto que ele renunciaria assim que um novo Congresso fosse eleito em maio do ano seguinte, que é a data que ele tinha estipulado nesse decreto. Ele queria mostrar que ele não era um ditador comum, que o ato dele não deveria servir de exemplo para futuras dissoluções no Congresso. É assim que ele fala. Mas o Lucena convenceu ele a tirar essa parte, que não fazia muito sentido, e argumentando que isso só iria fortalecer o Floriano, que seria o maior beneficiado de uma possível renúncia do Deodoro. Com esse decreto, é claro que o Congresso ele não aceitou passivamente. Eles lançaram um manifesto que foi assinado por 140 parlamentares, dizendo que eles não reconheciam esse atentado. Só que esse manifesto ele só circulou de verdade depois que o Deodoro caiu. Na hora H, o exército ele cercou o prédio do Congresso e a polícia saiu prendendo vários oposicionistas que não conseguiram fugir. O Prudente de Moraes, o Campos Salles e outros figurões aí da política da época, eles conseguiram escapar nesse momento. O Deodoro e o Barão de Lucena, eles achavam que esse golpe seria aceito tranquilamente, só que a reação foi forte. A imprensa, uma parte da imprensa, ela caiu matando e o Deodoro respondeu censurando esses órgãos da imprensa. Só que, para alívio do presidente Marechal, a maioria dos presidentes dos estados, que é que chamava presidente dos estados, os governadores na época, eles apoiaram o golpe, com exceção do Pará, que era governado pelo tenente Lauro Sodré. Então, nesse momento, parecia que o plano ia dar certo. Só que não. Mesmo com decreto e com toda a repressão do governo, a oposição ela não ficou parada. Enquanto nos estados a galera conspirava, no Rio de Janeiro todos os olhos se voltaram para o Floriano. Ele era, nesse momento, a esperança dos anti-Deodoro. Foi aí que começaram greves na Estrada de Ferro Central do Brasil e nas docas lá do Rio. Os quartéis ele também ficaram em alerta máximo e em Santos também teve greve e mandaram um navio de guerra para lá. No Rio Grande do Sul, que é também um palco de muitas tretas no Brasil, a coisa apertou. A oposição de lá, ela incitou as tropas a se levantarem contra o Deodoro e contra o presidente do estado, que nessa época era o Júlio de Castilhos, que ele inicialmente ele apoiou o Deodoro, depois ele mudou de ideia, mas aí não deu certo, ele foi deposto. A rebelião lá se espalhou, o Castilhos ele tentou voltar atrás, como eu falei, mas aí já era. Ele foi deposto e aí um triunvirato assumiu o governo gaúcho. Triunvirato, 3 pessoas. Essa confusão no Rio Grande do Sul, que está começando nesse momento, ela vai dar uma lenha muito grande no futuro, que a gente vai falar em outro vídeo. Com essa resposta de força, o Deodoro tentou mostrar mais força ainda. Ele anunciou novas eleições para uma constituinte em fevereiro de 1892. A cartada final contra o Deodoro ela veio do mar. No dia 22 de novembro, a greve na Central do Brasil ela já estava sufocando o governo. Tá? As coisas não estavam chegando no Rio de Janeiro. Então o Deodoro mandou prender o jornalista Quintino Bocaiúva e 2 almirantes muito importantes. O Vanden Kolk, que tinha sido candidato a vice na chapa dele,
e o Custódio de Melo. O Custódio de Melo, ele conseguiu escapar a essa prisão. E aí ele, junto com outro oficial, ele tomou um rebocador e depois ele tomou o encoraçado Riachuelo. De lá, ele liderou uma revolta na marinha, tomando outros navios de guerra que estavam ali perto, e aí a gente tem a primeira revolta da Armada. O Custódio posicionou os canhões dos navios apontados para o Rio de Janeiro e deu um ultimato. Ou Deodoro renunciava, ou ele iria bombardear a cidade. Imagina o caos. O Deodoro, mais uma vez, estava todo doente, todo zoado, sofrendo da sua falta de ar, né, que ele tinha, a sua dispneia, e a defesa, nesse momento, ela ficou a cargo do contra-almirante Saldanha da Gama, que também é um nome muito importante da nossa história. Na manhã seguinte, no dia 23 de novembro, o Deodoro ele parecia ter tido uma melhora súbita, que isso acontecia muito com ele. Ele mandou a fortaleza da Ilha das Cobras resistir. Segundo o Barão de Lucena, ele até pegou um revólver e disse: "Só entrarão aqui sobre o meu cadáver." Curiosamente aqui, ele estava tendo que repetir a cena do Barão de Ouro Preto, que tinha acontecido 2 anos antes. Só que dessa vez o Deodoro estava disposto a lutar até o final. O Barão de Lucena ele ficou desesperado com essa disposição do Deodoro, né? Que eles eram muito amigos. O Deodoro estava visivelmente doente e estava indo para um confronto que poderia matá-lo, né? Então, além disso, tinham boatos de que o príncipe da família imperial estava vindo para o Brasil, estava voltando para tentar restaurar a monarquia, aproveitando o caos. O Riachuelo, que estava sob o controle do Custódio, né? Ele chegou a disparar um tiro que errou o palácio do governo e acertou a torre da Igreja da Candelária. Um péssimo sinal, né? Com todo o avançar das coisas, o Lucena ele finalmente convenceu o Deodoro a desistir. Ele lembrou do presidente daquela ideia de renunciar que ele mesmo tinha tido, né? Ele falou o seguinte: "Você quis mencionar do decreto de dissolução um artigo consignando a sua renúncia. Pois bem, faça definitiva agora." Aí, exausto, todo ferrado, doente e sem apoio, o Deodoro acabou cedendo. Ele cancelou as ordens de resistência e mandou chamar o funcionário Floriano. "Não quero aumentar o número de viúvas e órfãos em meu país. Mandem chamar o funcionário Floriano. Não sou mais o presidente da República." Antes de sair, né, de renunciar oficialmente, o Deodoro ele lançou um último manifesto, reclamando da ingratidão daqueles que por mais me sacrifiquei, e dizendo que renunciava para evitar uma guerra civil, que ele mesmo meio que tinha começado. Na carta ele fala que está entregando o poder nas mãos do funcionário a quem incumbe substituir-me. Ele deu um abraço no Floriano, pediu sua reforma militar também e sumiu da vida pública. Ele foi morrer menos de um ano depois. E assim, o Floriano Peixoto, o vice que conspirava o tempo inteiro, ele assumiu a presidência. Ele era visto pelos republicanos insatisfeitos e pelo Congresso como uma espécie de salvador. O cara queria restaurar a ordem constitucional. Só que o Floriano ele tinha seus próprios planos. Assim que ele assumiu, ele promoveu uma verdadeira limpa nos governos estaduais. Ele foi tirando todo mundo que tinha apoiado o golpe do Deodoro, ou que ele considerava que poderia ser um opositor a ele. Ele colocou seus aliados no lugar, né, e muitas vezes na marra, gerando mais conflitos pelo país. Mesmo com toda essa truculência, os apoiadores do Floriano eles diziam que isso era necessário para salvar a revolução, salvar essa república recém-nascida, e para consolidar a república e expurgar os inimigos dela. Era, sei lá, a ditadura da salvação. Mas os críticos dele viam isso apenas como uma troca de uma ditadura para outra. O Epitácio Pessoa, que é outro político importante na época, que vai ser presidente, ele resumiu bem essa situação. O Marechal Deodoro deu um golpe de Estado. Vós, Floriano e seus aliados, tendes dado mais de 10. O Marechal Deodoro dissolveu o Congresso Federal. Vós tendes dissolvido o Congresso de quase todos os estados, tão indissolúveis como este. Ou seja, eles acusavam Deodoro de dar um golpe, e ele realmente tentou dar o golpe, mas estavam fazendo coisa pior. O governo Floriano, que ficou conhecido como República da Espada, junto com o governo Deodoro, ele foi marcado por ainda mais autoritarismo,
conflitos, como a Revolução Federalista, lá no Rio Grande do Sul, que é o que eu falei daquela confusão lá, e a segunda revolta da Armada, né? A primeira foi agora com Custódio, vai ter uma segunda revolta da Armada. Mas isso aí é papo para outros vídeos. E aí? Doideira de novo, né? O primeiro presidente eleito que a gente tem, mesmo que indiretamente, né, da nossa república, ele não durou nem um ano nesse cargo constitucional como presidente. O Deodoro, ele tentou dar um golpe para se manter no poder. Ele tentou fechar o Congresso, mas acabou sendo derrubado por uma combinação de revolta popular, conspiração política e principalmente pela ação da Marinha, que dessa vez não se omitiu. Esse episódio maluco de novembro de 1891, ele mostra pra gente como que os primeiros anos da República, eles foram muito instáveis, violentos e marcados por autoritarismo militar. A Constituição, ela era nova, mas ela já era desrespeitada. Então a ideia de ordem e progresso, ela parecia bem distante. Deu pra gente ver também, né, que a figura complexa do Floriano Peixoto, o nosso Marechal de Ferro, que ele chegou ao poder como um restaurador da legalidade, mas ele foi só governando com um monte de ferro, mostrando que a transição da monarquia para a república democrática seria muito mais longa e possivelmente dolorosa do que se poderia imaginar. Eu acho que buscar entender esse golpe dentro do golpe é fundamental para a gente sacar mais ou menos as raízes do autoritarismo e da estabilidade política que marcaram e ainda marcam a nossa história. É isso, povo. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder qualquer coisa que a gente colocar aqui para frente, beleza? Comenta aí o que você achou dessa história. Valeu, até a próxima.